Olá! Seja bem-vindo ao canal Raças de Animais. Curta, inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de conferir os links da descrição. No vídeo de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a raça Highland. Highland é uma raça rústica de gado escocês. Originária das terras altas da Escócia e das ilhas ocidentais, possui longos chifres e pelagem comprida e desgrenhada. É uma raça resistente, capaz de suportar as condições adversas da região. O primeiro registro genealógico data de 1885, quando dois tipos, um menor, da ilha, geralmente preto, e outro maior, do continente, geralmente castanho, foram registrados como uma única raça. É criada principalmente para a produção de carne e foi exportada para diversos outros países. O Highland é uma raça tradicional do oeste da Escócia, com dois tipos distintos. O Kyloe, criado principalmente nas Hébridas ou Ilhas Ocidentais, era pequeno e frequentemente preto. O nome se deve à prática de nadar com o gado pelos estreitos, ou caios, que separavam as ilhas do continente. Já o gado do continente era maior e apresentava coloração muito variada, muitas vezes marrom ou vermelho. Esses bovinos desempenharam um papel importante na economia escocesa do século XVIII. Nos mercados de Falkirk e Crieff, muitos animais eram comprados por comerciantes ingleses e levados ao sul através das Pennines, para serem engordados antes do abate. Em 1723, mais de 30.000 bovinos escoceses foram vendidos para a Inglaterra. Uma associação de criadores foi estabelecida em 1884, e em 1885 publicou o primeiro volume do Registro Genealógico. Nesse registro, os dois tipos foram classificados sem distinção como Highland. Em 2002, o Reino Unido registrava cerca de 2.500 vacas reprodutoras. Esse número subiu para 6.000 em 2012, mas caiu para 3.161 em 2021. A conservação da raça no Reino Unido está listada como em perigo no sistema DEAD-IS. O número de animais não registrados é desconhecido. Embora geralmente se use o termo rebanho para um grupo de gado, no caso do Highland, o termo correto é fold. Isso se deve ao fato de que, no inverno, o gado era mantido em abrigos abertos feitos de pedra, chamados folds, para se proteger do clima durante a noite. Em 1954, a Rainha Elizabeth II ordenou que gado Highland fosse mantido no castelo de Balmoral, onde permanecem até hoje. A partir do final do século XIX, esses animais foram exportados para diversos países, como Argentina, Austrália, Canadá, Ilhas Malvinas, ex-União Soviética e Estados Unidos. Mais tarde, no século XX, houve exportações para países europeus. Em 2022, a raça foi relatada ao DEAD-IS por 23 países, sendo que 17 deles forneceram dados populacionais. A população mundial foi estimada em pouco mais de 40.000 animais, com as maiores populações na França e Finlândia. A raça Highland possui chifres longos e largos, além de uma pelagem longa, ondulada e lanosa. A cor mais comum é o castanho avermelhado, presente em cerca de 60% da população. Aproximadamente 22% são amarelos, e o restante varia entre prata clara, preto ou rajado de cinzento. O Highland tem um revestimento duplo de pelos. A camada externa é oleosa e a mais longa entre as raças de gado, cobrindo uma camada interna felpuda. Essa pelagem os torna muito adequados às condições das terras altas, com alta pluviosidade anual e ventos fortes. Touros adultos podem pesar até 800 kg, enquanto vacas chegam a 500 kg. A altura típica das vacas varia entre 90 e 106 cm, enquanto os touros geralmente medem entre 106 e 120 cm. O acasalamento ocorre ao longo do ano, com um período de gestação de aproximadamente 277 a 290 dias. Normalmente, nasce um único bezerro, mas gêmeos não são incomuns. A maturidade sexual é atingida por volta dos 18 meses. O Highland também tem uma expectativa de vida maior que a maioria das raças bovinas, chegando até 20 anos. Todos os bovinos europeus lidam relativamente bem com baixas temperaturas, mas os Highland foram descritos como quase tão tolerantes ao frio quanto os caribus e renas que habitam o Ártico. Por outro lado, devido à sua pelagem densa, eles são menos tolerantes ao calor em comparação aos bovinos zebuínos, originários da Ásia do Sul. O Highland foi estabelecido com sucesso em países com invernos significativamente mais frios que os da Escócia, como Noruega e Canadá. Um grupo semi-selvagem de Highland foi estudado por 4 anos, revelando uma estrutura clara de hierarquia de dominância que reduz a agressividade. A posição social depende da idade e do sexo, sendo os mais velhos dominantes em relação aos mais jovens, e os machos dominantes em relação às fêmeas.
Touros jovens dominam vacas adultas ao atingirem cerca de 2 anos de idade. Bezerros de vacas de alta posição social recebem status elevado, mesmo com pouca intervenção materna. Lutas simuladas, lambidas e montarias foram observadas como contatos amistosos. A carne do Highland tende a ser mais magra do que a de outras raças, pois o isolamento térmico é proporcionado pela pelagem, e não por gordura subcutânea. O Highland é capaz de produzir carne lucrativa em terrenos que normalmente seriam inadequados para a agricultura. A forma mais rentável de criar gado Highland é em pastagens pobres nas terras altas da Escócia, sua terra natal. Embora a carne do Highland seja muito macia, o mercado para carne de alta qualidade tem diminuído. Para lidar com esse declínio, é comum cruzar vacas Highland com touros de raças mais comerciais, como o Shorter-Hair ou Limousin. Esse cruzamento permite que as vacas Highland produzam bezerros híbridos que herdam a maciez da carne da mãe em um formato de carcaça mais comercial. Essas vacas híbridas também possuem a resistência, eficiência e habilidades maternas de suas mães Highland, combinadas à conformação aprimorada de seus pais. Esses híbridos podem ser cruzados novamente com touros de raças modernas, como o Limousin ou Charolais, para produzir carne de alta qualidade.